Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos ao meu canal, né? Bem-vindos ao meu primeiro vídeo de diário da gravidez. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo, né? Eu já tô com 16 semanas e alguns dias, mais ou menos. E só agora que eu consegui gravar esse vídeo, porque eu já queria compartilhar. Mas eu não estava me sentindo muito bem, né, e tal. Então agora tem um pouco mais de uma semana só. Acho que não tem nem uma semana, na verdade, que alguns sintomas desapareceram, assim. Então eu tô me sentindo um pouco melhor, já tô me arrumando um pouquinho mais, né, me sentindo mais disposta. Alguns dias ainda voltam, mas a maior parte do tempo eu tô me sentindo bem. E aí eu resolvi começar a compartilhar esse momento aqui no meu canal. Então, desde já eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês caíram nesse vídeo de paraquedas, já se inscreve no canal para acompanhar aí esse momento, né? Vou compartilhar algumas coisas aqui no meu canal e eu espero muito que vocês gostem. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero contar um pouco para vocês como que foi que eu descobri, quais foram os meus primeiros sintomas, como que eu contei pro meu marido, alguns detalhezinhos assim lá do começo. Então, bora pro vídeo. Bom, eu tô aqui com o meu diário, né, onde eu anoto algumas coisas, escrevo. E aí eu escrevi, acho que foi um dia depois, eu escrevi aqui tudo o que aconteceu, né, alguns detalhezinhos pra eu poder lembrar depois. Porque a memória da gente às vezes depois falha, né, eu gosto de anotar, de escrever algumas coisas importantes, alguns sentimentos também, pra eu relembrar depois. Então tá aqui, né, eu descobri dia 15 de fevereiro, dia 15/2. E aí, eu vou contar um pouco de como que foi o antes e como que eu descobri. Em janeiro, gente, eu não anotei nada em referente à minha menstruação, meu ciclo, não acompanhei nada. Mesmo a gente sabendo o dia, assim, mais ou menos, que a gente vai menstruar e tudo mais, a gente fica aqui, mas esse mês eu deixei pra lá. Mesmo que eu sabia, assim, mais ou menos quando que vem, porque ela sempre vem mais ou menos na mesma época, todo mês. E aí eu fiquei com aquilo e eu esse mês resolvi não anotar nada. Eu tava chateada e tal, porque a gente já tava tentando há quase um ano. Eu fecho a conta de tentante em um ano. Por quê? Mais ou menos, porque se somar, eu acho que dá mais ou menos esse tempo. Desde quando a gente decidiu até quando a gente conseguiu, né? E tudo mais. Mas, assim, é aquele tentante que tinha mês que a gente deixava pra lá, eu tinha mês que eu ficava frustrada e tudo mais, aí eu nem anotava nada, como foi nesse mês de janeiro. Acho que nem dezembro eu tinha anotado nada. Acho que desde dezembro que eu não vinha mais anotando. Eu uso aquele aplicativo Flow, que é muito bom. E sempre vem certinho, atrasa às vezes 1, 2 dias, mas sempre era bem certinho pra mim e ainda não tinha dado certo. Eu acho que não tinha chegado a hora, né? Então, esse mês de janeiro foi desse jeito. E aí eu tava tipo, tranquila. E em janeiro comecei a sentir uma dor muito forte no meu dente. Já era um dente que eu precisava mesmo cuidar, já tava procrastinando isso há muito tempo. E aí, começou uma dor muito forte, inflamou de um jeito, assim, ele não começou devagar, ele começou forte. Eu nunca tinha sentido dor nele, assim, do jeito que eu senti. Então, começou muito forte e tudo mais, e eu ainda fiquei. Acho que, eu não lembro quando que foi que começou essa dor intensa e tudo mais. Aí tinha dias que passava, tinha outros dias que eu tomava remédio e melhorava um pouco. E aí eu fui levando e empurrando com a barriga, né, até uma semana praticamente antes de eu descobrir. Porque foi assim, eu tava com esse sofrimento todo aqui, aí tinha semana que ficava tranquilo, tinha alguns dias que ficava mais ou menos, e outros voltavam mais forte e tudo mais, e eu só... E também em fevereiro, e eu só procrastinando, né? Mas aí em fevereiro, eu já tinha decidido que eu ia, a gente já tinha combinado que eu ia e tudo mais, estava esperando, né, ter as condições e tudo mais para poder fazer um tratamento. E aí, quando foi uma semana, foi num sábado, pouco antes de eu descobrir, aí eu fui ao dentista, fiz avaliação
e tava bem inflamado e tudo mais, a gente marcou de fazer um canal na próxima quinta, né? Eu fui no sábado e na quinta-feira eu ia fazer procedimento. E aí a moça lá indicou tomar um anti-inflamatório, né? Pra poder não estar inflamado no dia e tudo mais. E eu comecei a tomar um anti-inflamatório, não o que ela passou, mas comecei a tomar um anti-inflamatório que um farmacêutico indicou que era muito bom pra isso. Então, eu comecei a tomar. E esse anti-inflamatório era simplesmente como tomar água. Não melhorava de jeito nenhum, não melhorava. E eu continuei tomando. E nada de passar dor. E sempre com dor o tempo todo. Às vezes diminuía, às vezes não. E foi nisso. Quando foi um dia antes de eu descobrir... Não, quando foi no dia de eu descobrir, um dia antes eu tinha decidido. Já tinha parado de tomar esse remédio, né? Que não tava me adiantando. E aí... no dia 15, era um dia antes do procedimento, né? E aí, eu acho que foi uns 2 dias antes. Uns dois dias antes do procedimento, eu decidi não tomar mais o remédio, mais ou menos. Acho que uns 2 dias antes mesmo, antes da quinta-feira, na terça-feira, né? Eu decidi eu comprar outro anti-inflamatório, porque eu não tava aguentando de dor. Aí eu comprei o anti-inflamatório, aí perguntei pra moça da farmácia se tinha algum específico pra colocar, né, tipo anestésico, e ela me indicou um, comprei também. Aí acendeu uma luzinha assim na minha cabeça e comprar um teste. Porque antes, durante esse período todo, eu já vinha sentindo algumas coisas, cólica, dor nos seios, né, não era muito intenso, nada do que eu tava sentindo era intenso, mas era assim, parecia que eu ia menstruar, mas estava um pouco antes da menstruação, e eu nem me toquei que tava bem perto, né, porque quando eu descobri eu tava com uns 2 dias de atraso, e aí eu nem me toquei de que tava atrasada, e aí meu marido ficava brincando às vezes, né, falando assim, isso aí eu tô te falando, isso aí é gravidez, não sei o que, assim, brincando, sabe? Mas eu acho que nem ele acreditava nisso. Aí, um dos primeiros sintomas foi o quê? A dor nos seios e cólica. Foi mais ou menos junto, os dois. Dor nos seios e cólica. E aí, o terceiro sintoma foi tontura. Tontura, assim, quase imperceptível. Quando eu ia abaixar, alguns dias antes, quando eu ia abaixar, assim, eu achava que era do dente também. Mas quando eu abaixava, dava uma, sabe, bem de leve, uma tonturinha assim, bem de leve. E eu achava que era por causa que eu tava com dor de dente e tudo mais. E aí eu falava às vezes pro meu marido, opa, tanta tontura, não sei o quê. E ele começava a rir, né, assim, brincando. E aí, essas coisas, assim, acho que fez acender essa luz na minha cabeça de comprar esse teste nesse dia que eu ia começar a tomar o anti-inflamatório, o outro, né, que eu já tinha comprado. E aí eu coloquei o remédio no dente e tudo mais, e esperei passar um pouco, aliviou na hora, e eu falei, vou fazer o teste, porque se for, né, por conta das brincadeiras, por conta da dor nos seios e da cólica, eu não tinha menstruado ainda, então eu falei assim, só por desencargo de consciência, né? Porque se eu tiver e ficar tomando remédio, é perigoso, né? E se eu não tiver, aí eu tomo de boa. E aí eu comprei um testezinho simples e fiz. Já era umas 3 horas da tarde, 2, 3 horas da tarde, 3 e pouquinho. E aí eu fui e fiz. Na hora que eu coloquei, não demorou nem 1 minuto, acho que nem alguns segundinhos. Quando ele chegou nas linhas, já foi ficando fortona, as duas. E aí, pronto, aí eu comecei a sorrir, eu fiquei rindo, a minha reação foi rir sozinha dentro do banheiro, rindo, agradeci a Deus e dei glória a Deus lá dentro do banheiro, porque eu tinha orado a Deus, né? Então, na hora já veio no meu pensamento, então eu nem duvidei muito. Eu fiquei, sabe quando você fica duvidosa e não sabe, não tem reação? Foi assim que eu fiquei, mas foi essa a minha reação, só essa. Nem gravei nada,
porque eu não esperava que ia ser, justamente porque eu não nem sabia que estava atrasada nem nada. Depois que passou, que eu fui perceber que tinha uns 2 dias mais ou menos que era já pra ter descido e não desceu. Tinha passado da data mais ou menos que eu achava, né, que ia vir. Então foi assim que eu descobri, né, por conta de uma dor de dente e alguns sintomazinhos, né. Mas foi uma surpresa. E eu nisso, gente, eu fiz esse teste simplesinho e depois eu comprei o Clear Blue, né? Esse vou deixar a foto aqui. Comprei o Clear Blue, né? Aquele que aparece grávida, porque eu queria saber de quanto tempo tava. E eu não ia perder a oportunidade, né? De fazer aquele teste. E aí eu comprei e fiz ele já umas 6 horas da tarde, quase 6 horas. Não era 6 horas, não. 5 e pouco, 6 horas da tarde. Aí eu fiz. E aí eu vou deixar um pedacinho aqui do vídeo que eu gravei na hora que eu fiz ele. E tava bem recente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal, né? Gente, tô começando esse vídeo agora porque eu hoje tô com uma novidade, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas e explicar. Na verdade, esses dias eu não tô muito bem, né? Eu tô com uma dor de dente, assim, terrível. Terrível, terrível. Mas aí eu já vou resolver. Mas, já tem alguns dias que eu tô sentindo algumas coisas. Peito muito inchado, muito dolorido, muito mesmo. E aí hoje, como eu ia começar a tomar um outro anti-inflamatório, que eu já tinha tomado um, e aí eu ia começar a tomar outro, aí acendeu uma luzinha assim, pra mim fazer um teste, né, de gravidez pra ver se algumas outras coisas, além do dente que eu estou sentindo, teria alguma coisa a ver, né, porque são algumas coisas meio que diferentes. Aí eu resolvi fazer um teste e fiz, e olha aqui. Olha isso, gente. Eu não tô acreditando nisso ainda, né? O que eu fiz é esse aqui, que é um simplesinho. E aí eu fiz e deu isso, né? Deu positivo. E aí, gente, a minha irmã me indicou, né, fazer este, pra confirmar e ver, né? Só que ela me aconselhou, uma das minhas irmãs me aconselhou a fazer amanhã. Só que eu sou muito ansiosa, gente. Então, eu vou fazer ele agora. E aí, por isso que eu resolvi gravar. Hoje é o mesmo dia ainda que eu fiz o outro. Eu ainda tô sem acreditar. Eu espero que que aquele ali não tenha se enganado, porque esse aqui não é muito barato, né? Mas vamos fazer. Aí eu vou fazer agora e vou mostrar tudinho pra vocês. Vou fazer agora, gente. Vamos ver o que que dá. Eu tô com medo de dar negativo, porque não é de manhã, né? Mas eu já fiz outro, mas não foi nem com a primeira urina e deu. Então eu tô confiando que eu não vou queimar esse teste, meu Deus. Já. Agora é esperar. Gente, ó, resultado, né? Vocês já viram aí. Eu já tava esperando. Eu não gravei minha reação,
não sei, não levo jeito pra gravar essas reações, porque o primeiro que eu fiz foi esse, né? E eu fiz sem nem, assim, esperar, porque eu já fiz outras vezes e dava negativo e tal. Eu fiz por desencargo de consciência, porque eu sabia que tinha chances, né? Tinha chances. Mas eu fiz mesmo só pra mim ficar tranquila. Saber que eu não tava pra mim poder tomar o anti-inflamatório tranquila, porque eu já tomei vários, né? Esses últimos dias, vários remédios. Aí eu falei, não, eu vou sentir, assim, sentir de fazer. E aí deu, quando deu. A minha reação foi só sorrir. Ficar rindo sem acreditar, porque eu tô até agora com essa cara aqui, essa mesma cara aqui, ó. E aí eu comprei esse daqui, que ele é um pouco mais caro, né? Mas eu quis comprar pra poder confirmar, assim, né? Que eu acho que esse aqui é bem... Todos são precisos, mas eu acho que esse aqui, se desse negativo, aí tinha que ver, né? Alguma coisa. Então é isso. Positivo. Não contei ainda pra ele, né? Vou contar à noite. Vou mostrar os testes, né? E é isso, galerinha. Que bom, a gente já esperava meio que já esperava, né? Porque a gente já tava tentando há algum tempo. E aí a gente meio que tava esperando. Só que esse mês eu tinha desistido. Eu falei assim, eu não quero saber mais de nada, eu vou parar de anotar tudo. Não anotei no aplicativo, não anotei em papel, não anotei nada. Nem lembro qual foi o dia que veio a minha menstruação, porque eu não anotei. E justamente nesse mês que eu não anotei nada, acontece. Mas eu tô muito alegre mesmo. Agora tem que ver, né? Tem que ver o que eu vou fazer. E aí eu fiz o teste, né? Como vocês viram aí no vídeo, né? E deu bem recente, tava bem recente, eu descobri bem recente. E tal, e fiquei com aquilo, depois eu contei pro meu esposo. Eu vou deixar o videozinho aqui depois pra vocês verem como que foi que eu fiz. Foi de uma forma bem simples, porque, gente, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu poderia esperar pra falar de outra forma ou fazer um monte de coisa, mas eu não me aguento. Eu ia acabar falando e ia ficar bem sem graça. Então eu resolvi contar logo no mesmo dia pra todo mundo, assim. Pra todo mundo que eu digo é minhas irmãs, minha mãe e o meu esposo. E a minha sogra também, a gente contou no mesmo dia. No mesmo dia a gente já contou pra essas pessoas, porque eu mesmo não me aguento. Então, depois eu vou contar um pouquinho de como que eu contei. Lá pro final eu falo pra vocês. Aí passou um dia e eu continuei com a dor de dente e tudo mais. Aí chegou o dia de fazer o procedimento. Cheguei lá no dentista, né, aí informei que tinha descoberto a gravidez e tudo mais. E aí... chegando lá no dentista e tudo mais, não queriam fazer o procedimento, porque eles não sabiam como fazer, né, porque tava muito recente e tudo mais. Eu falei, não, por conta e risco, porque eu acho que ficar com aquela dor ia ser pior. E aí, pronto, fizemos o procedimento, cessou a dor e tudo mais, e depois foi só tranquilidade e incredulidade também, porque a gente ficou meio que sem acreditar nas coisas, né? Então foi assim que eu descobri, né? Um resumo breve, né? Eu falo muito, mas os detalhezinhos que eu acho que são importantes realmente de falar. E aí foi assim. Nesse dia que eu descobri, eu contei pra minha irmã. Eu tava no telefone com a minha irmã. E aí eu não me aguentei, aí eu mostrei o teste pra ela. Aí logo em seguida minha outra irmã chegou e eu mostrei o teste também pra ela. E elas ficaram muito felizes, né? Porque elas já torciam mesmo pela gente, elas já sabiam que a gente estava querendo e tudo mais. Então, elas já torciam bastante por nós. E eu já contei pras duas primeiramente. Aí depois, em seguida, eu já liguei pra minha mãe, já contei pra ela também. Tudo por telefone, porque eu não ia aguentar. Porque elas moram um pouquinho longe de mim, sabe? É pouquinho, mas é longe. A gente não se vê todo dia, não tem como se ver toda semana. E aí eu falei assim, já que é pra esperar e contar, às vezes até pelo telefone, então eu conto logo. Então assim, não gravei reação de ninguém, mas a reação foi
As reações foram positivas e eu fiquei muito feliz. E, assim, meio que sem acreditar, mas muito feliz. E aí, à noite, eu contei pro meu marido, quando ele chegou do trabalho, né? Eu já tinha comprado algumas coisinhas aqui. Eu ia comprando algumas coisinhas, assim, de vez em quando. Então, eu tinha um macacãozinho que eu pedi na Shein, coisa mais fofa. Um macacãozinho preto, escrito mamãe, papai, igual a mim, né? Só que em inglês. Então, eu vou deixar o vídeo aí pra vocês de como que eu contei pra ele. O vídeo tá bem caseiro mesmo, porque eu fiquei sem graça na hora. A gente não tem uma reação assim, bem, ai meu Deus, cinematográfica pras coisas, mas foi bem legal na hora a sensação. Eu perdi a melhor reação dele porque o celular parou de gravar, meu celular tava com defeito. Simplesmente parou de gravar sozinho e não gravou a melhor reação dele. A reação do meu esposo foi praticamente igual à minha, foi ficar rindo. Não sei, acho que a reação da gente é rir pelo jeito pras coisas, rindo de nervoso, né? Mas ele ficou muito feliz também, porque ele já sabia que a gente já tava tentando, né? E ele já vinha brincando comigo. Então foi bem legal, foi bem bacana. E eu achei que foi simples, mas foi bem legalzinho gravar esse momento. Então eu peguei alguns pedacinhos aí e eu vou deixar aí pra vocês assistirem, tá bom? Um pouquinho de como foi. Gente, como eu não me seguro, eu sei que eu não vou me segurar, então eu vou falar pro meu marido, né, de uma forma bem simples. Eu não sei como que vai ser a reação dele, né, mas... Gente, eu vou fazer dessa forma. Aqui é o guarda-roupa do meu marido, né? Aí eu tenho esse bodyzinho que eu já comprei quando a gente começou a decidir mesmo tentar, né, lá atrás. Aí eu comprei esse bodyzinho e guardei. Ele nem sabe. Aí eu vou deixar aqui na parte do guarda-roupa dele, que aí quando ele abrir, ele já vem direto pra cá e guarda a mochila, né? Então quando ele abrir, ele já vai ver. Aí tem um sapatinho e tem os testes aqui, né? Aí é assim, um jeito muito simples, mas é porque eu sei que eu não vou me aguentar, né? Pra preparar coisas, não é o meu jeito também. Então eu vou deixar assim mesmo, né? Porque eu já quero falar. E é isso, galera. Eu não sei como é que ele vai reagir, mas bora ver. É isso. Tá falando sério? Mentira, eu não acredito não. Tá falando sério? Mentira! Todd. Sério? Oh. Ih, velho. Que é isso? Ah. Bom. Ai, Deus. Viu, Todd? O irmãozinho. Você vai dar um irmãozinho. Vai cuidar do seu irmãozinho, vai? Vai, Todd. Vai brigar com quem chegar perto dele, vai? Vai, nenê. Que vai ganhar um irmãozinho. Irmãozinho pra você brincar. Foi totalmente surpresa pra nós, mesmo que a gente tava tentando, né? Mas foi meio que surpresa e foi gostoso ser assim também. Foi muito bom. Apesar de que, tirando o sofrimento, né, que eu tava, as dores e tal. Mas foi muito legal também ser surpresa, porque eu acho que tudo acontece na hora certa, né? E eu tinha orado, pedido a Deus já que abençoasse na hora certa, na hora que Ele quisesse me abençoar e tudo mais. Teve um dia aqui que eu orei, né? E eu acho que tudo é na hora dele e na hora que Ele decide é a hora que é e pronto. E foi assim que aconteceu comigo. Então, foi muito bom. Foi bom de todas as formas. E aí, depois de alguns dias que eu já tinha melhorado a dor de dente, né? Já tava meio que a ficha já tinha caído. Aí eu fiz um cartãozinho, né? As pessoas falam assim, conte só depois de tantas semanas, né? Depois que fazer ultrassom, depois que ver que tá tudo certinho, mas
Eu sou uma pessoa muito ansiosa, vocês não têm noção do nível. Nem eu às vezes tenho, mas eu resolvi falar pra minha família, né? E meu esposo ainda demorou um pouquinho mais pra falar pra algumas pessoas, mas pra família, assim, os mais íntimos da gente, os mais próximos, a gente contou logo, porque eu quis contar. A verdade é essa. Aí eu fiz o cartãozinho no Canva, vou deixar até aqui o cartãozinho que eu tô guardando, né? Foi digitalmente mesmo, porque ia demorar pra gente se encontrar todo mundo. A gente hoje em dia quase não se encontra mais tanto quanto antes. Então, eu fiz um cartãozinho bem bonitinho e mandei tudo pra todo mundo de uma vez. Então, as minhas tias estavam se preparando, né, pra um evento que ia ter na nossa família. E aí, elas estavam todas reunidas e eu não sabia. Elas estavam reunidas lá na casa de uma tia minha. Todas elas, as minhas tias, né, e as minhas primas. E aí eu mandei pra todo mundo de uma vez e depois eu só recebi os áudios, né? Elas com os gritinhos delas lá. Ficaram muito alegres também pela gente. Então, foi bem legal. Eu acho que tudo foi na hora certa. Eu acho que foi tudo meio que bem... Assim, pra mim foi muito legal. Muito gratificante, assim, o desejo de algumas pessoas pra gente. E foi assim. Foi bem simples, bem surpreso, bem legal. E agora a gente tá aqui só curtindo, né? A gente já tá de 16 semanas, né? O bebezinho já tá bem grandinho. E agora que eu tô gravando o primeiro vídeo, mas não importa, né? O importa é lembrar. Eu anoto tudo aqui. Então, fica de lembrança aqui no canal, fica de lembrança pra mim aqui também. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que é um vídeo meio assim, eu sou bem confusa pra explicar as coisas, pra contar história, pra contar coisas. Eu sou assim, é o meu jeito de ser. E aí, eu acho que eu contei mais ou menos as partes mais importantes, né, dessa fase que começou Claro que começou antes, mas começou pra gente lá em 15 de fevereiro de 2023, né, que a gente descobriu o bebezinho. Hoje todo mundo já sabe, eu já postei no meu Instagram, já postei até aqui o videozinho, né, da primeira ultrassom, do coraçãozinho e tudo mais. E agora a gente tá só aproveitando e se planejando pra começar a comprar as coisinhas, né, pra descobrir quem é que vem aí, se é homem, se é mulher, se... E a gente tá aqui na expectativa já, com muitos planos. Então eu resolvi começar agora que os sintomas pararam. Eu vou contar no próximo vídeo quais foram os sintomas posteriores a essa época, né? Que foi depois que eu já tinha descoberto, quando começou de verdade, né? A brincadeira. Agora eu vou ver como é que eu vou fazer, né? Pra gravar e tudo mais. Eu não pretendo gravar um monte de vídeos, assim. Pretendo gravar alguns resumos e compartilhar aqui pra deixar de lembrança pra mim, pro meu bebezinho também, né? E pra nossa família. E no próximo vídeo eu vou contar outros detalhes da nossa próxima fase, né? Que a gente viveu até aqui, essas 15 semanas. Então, no próximo vídeo, fiquem ligados aí, ative o sininho pra vocês que gostam desse tipo de vídeo e pra acompanhar tudo aí, como que vai ser, tá bom? Muito obrigada por assistir e tchau!